Olá, gente, tudo bem? Como está aí sendo esse dia de vocês, essa manhã, como que foi? Então, aqui a gente está pelo Instagram e também pelo YouTube. A gente também tem um canal no YouTube. Se você não segue a gente lá no YouTube também, está convidado. Hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre a questão de aumentar as vendas, né? Então, vou dividir algumas experiências aqui que eu tive, né? Ao longo, né, desses anos aí, desses 25 anos que a gente tem de loja. Então, são dicas bem válidas que deram certo para mim, né? E coisas que eu uso até hoje e coisas que eu fui mudando conforme o tempo. Porque assim, a gente tem que entender em que momento que você está. Tem pessoas que estão começando com a sua ótica, que acabaram de abrir, outras já têm mais tempo de mercado. Então, tem algumas técnicas que dá para usar com uma pessoa que já para outra não vai ser tão interessante, né? O que muda também bastante? Questão de região, né? Qual que é a região que você está, a cidade que você está, como que é o comportamento, né, dessas pessoas nessa cidade. Então, tudo isso também influencia na questão das vendas. Então, vai ter técnicas que funcionam melhor em uma determinada cidade, para outra, já aquela técnica não funciona tanto. Eu vou contar um pouquinho desde o começo, como que foi, o que eu fui fazendo, o que eu fui mudando, né? E o que eu mantive, o que eu não mantive. Outra coisa também que é importante é saber qual que é o seu público-alvo, né? Então, tem pessoas que trabalham com clientes, com produtos, né, de valor mais baixo, outras trabalham com produtos de valor mais agregado, então a forma de comunicação também muda. O que é importante a gente aprender, e se você está começando também no ramo óptico, eu acho muito importante você já ter esse pensamento, né? Tirar da cabeça essa questão de briga de preço, de cobrir preço, de vender óculos por R$ 49,90 ou menos, de dar óculos, né? Então, assim, a gente tem que valorizar o nosso mercado. É um mercado muito bom, só que acontece, algumas pessoas que não sabem trabalhar entraram nesse mercado agindo dessa forma, né? Agindo dessa forma de ou fazer coisa muito barata, ou ficar toda hora cobrindo preço, ou ficar dando tudo, né? E tem lojas aí que eu dou a consulta, eu dou a armação, sabe? Daqui a pouco dá o óculos completo, que lucro que a pessoa vai ter, né? Não tem nem lógica, tá? Então, tem que começar a mudar essa mentalidade e mudar a imagem que você quer passar, né? Porque se você só fica trabalhando com preço baixo, preço baixo, preço baixo, você vai atrair clientes que não são fiéis. São clientes que só estão procurando, né? Estão procurando onde tiver mais barato, é aonde eu vou comprar. Então, a gente tem que lembrar que esse cliente, quando ele for trocar de óculos, ele não vai precisamente fechar com você. Ele vai fazer novamente aquela cotação, vai ver onde é mais barato e vai comprar lá. E eu acho que esse cliente não é um cliente legal, não é um cliente interessante, porque a gente tem que ter clientes que retornem, que indiquem pessoas e que retornem, né? Então, isso é muito importante, porque ao longo dos anos você já vai criando uma carteira de clientes e também conquistando novos, né? Então, isso também é uma coisa que a gente tem que parar para pensar, tá? O que eu sempre foquei muito, né? Então, principalmente aí quem está começando, ou às vezes tem gente que já está há um tempo no mercado, mas né, não usa muito essa estratégia. Primeira coisa é um bom treinamento de equipe. A hora que o cliente entrar, o teu vendedor tem que saber o que ele vai oferecer, como que ele vai abordar a pessoa, quais vão ser as estratégias que ele vai usar naquele atendimento, quais os diferenciais que ele tem que mostrar ali no balcão de atendimento. Então, eu costumo sempre conversar com os meus, né? A gente chama consultor, nem é vendedor, né? Porque o consultor, ele faz uma consultoria para aquele cliente. Ele entende o cliente, ele entende o que ele faz no dia a dia, com o que ele trabalha, qual que é o lazer dele, né? O que realmente vai atender. Por quê? Vocês sabem que tem um monte de lente no mercado. Cada uma tem o seu benefício, sua característica. Então, nem sempre para aquela atividade, para aquela profissão da pessoa, aquele produto vai ser bom. Pode ser
produto mais top. Mas, por exemplo, uma pessoa que trabalha com algo de produto químico, né? A lente de antirreflexo vai descascar toda, e é um ótimo tratamento, é uma ótima lente, mas para aquela atividade não serve. Então, é muito importante o teu vendedor estar bem treinado para ele saber o que ele vai falar, o que ele vai oferecer, quais vão ser as perguntas, porque não pode ser invasivo, né? Tem que levar com um bate-papo ali, que automaticamente o cliente vai te contando várias coisas da vida dele, aonde a gente vai vendo, analisando qual produto que eu já estou pensando, qual produto eu vou oferecer, conforme essas coisas que ele está falando aqui para mim, né? Então, e isso assim era uma coisa que eu já tinha dentro de mim, né? Que eu era vendedora antes de ter a minha loja, né? Trabalhei em outras óticas. Eu sempre fui uma pessoa que queria melhorar, que queria estudar, que queria ler, que quando os representantes vinham, sempre fazia muitas perguntas, né? Então, assim, a gente sabe que tem pessoas que não têm essa característica, mas se você tem um vendedor que você realmente vê que ele tem potencial, aí você pode estar trazendo esses treinamentos, né? Marcando os treinamentos para melhorar ali o atendimento dele. Se você tem pessoas que não estão nem aí, né? Por mais que você se dedique, traga cursos, né? Traga pessoas para dar treinamento, ou você mesmo organize treinamentos onde você vai dar o treinamento e a pessoa não está nem aí, infelizmente essa pessoa não pode fazer parte da sua equipe, tá? Outra coisa que eu vi muito ao longo desses anos é muitas pessoas contratam vendedores que já trabalharam em outras óticas, mas às vezes essa pessoa não entende quase nada da venda de óculos, né? Eu já contratei muita gente assim. Então, aí você pensa, meu Deus, como é que ele vendia lá? Não sabe nem tirar uma medida direito, nem sabe para que serve a medida, né? Então, assim, bem preocupante também. Então, também não vá com essa mentalidade de contratar gente que já trabalhou em ótica, que você acha que a pessoa sabe tudo, que é só largar a pessoa lá. Não é assim. Até porque, né, como eu falei, tem que ver que perfil de loja que essa pessoa trabalhava. Se é igual ao seu ou não é. Então, porque daí, se for diferente, a pessoa vai ter uma outra abordagem, né? Então, é uma coisa que é o principal, tá? O principal é você ter uma equipe bem treinada, saber o que está fazendo ali. Então, quando eu abri a loja, como que foi? Eu não tinha, né, clientes nenhum, né? Eu abri na mesma cidade que eu já trabalhava, tal, tinha pessoas que me conheciam, mas, né, eu não ia atrás dessas pessoas, né? Porque eu tenho índole, não, uma boa índole, então não vou atrás dos clientes que era da loja que eu trabalhava. Então eu tinha que criar essa carteira de clientes. E quem está me acompanhando, né, que já viu os outros vídeos ali, sabe que eu comecei praticamente zerada, né? Comecei ali com 7 mil na época, que é praticamente nada, né? Só deu para montar o que tinha ali e só, né? Então, o que, que eu fiquei pensando, né? A loja que eu abri tinha vários bancos em volta, é uma praça, e eu falava, e era uma galeria, né? A minha primeira loja da galeria, mas é uma galeria, então assim, ela tem um recuo, né? Então a pessoa que está passando na calçada, ela está distante da minha vitrine, ela não passa na frente exatamente da minha vitrine. Ela tem que entrar, né, ali para a entradinha do prédio para conseguir olhar a minha vitrine. Então, tinha essa questão também, mas a localização era muito boa, né? Porque ainda eu tenho a loja lá, já tem 16 anos. Então eu fiquei pensando, como que eu vou fazer essas pessoas virem até a minha loja, né? E aí, na época, né, porque foi 16 anos atrás, o pessoal fazia muita recarga de celular, porque hoje em dia, né, você faz ali pelo aplicativo do banco e pronto. E aí, o que que eu fiz? Peguei uma maquininha de colocar crédito em celular e coloquei, né, uma placa, né, que a gente fazia recarga também, e aí os clientes começaram a vir para fazer a recarga, e nesse meio tempo eu já mostrava os óculos de sol, já, né, perguntava como é que estava, se já usava óculos, se estava atualizada a consulta. Então, aproveitava aquele cliente ali para realmente conduzir ele, mostrar os meus produtos, fechar vendas, e isso deu muito certo, né? Então, com isso ali foi trazendo muita gente para dentro da loja, tinha várias vendas que eu já fazia ali na hora, e pessoas que voltavam depois ou que indicavam, né? Então, nossa, isso assim me ajudou bastante. Hoje em dia, a gente sabe que isso também não dá muito retorno, né? Porque
como eu falei, o pessoal faz tudo pelo aplicativo, a não ser assim, como eu falei, depende da região que você tá, né? Às vezes você tá muito no interior, às vezes, né, o pessoal um pouco mais simples, tal, e, né, de repente tem que pensar nisso. A outra opção também, que eu fiz por um período ali curto, assim, é a questão de tirar xerox, tirar cópia, né? Então, ter essa opção lá também, que daí o pessoal também vinha e acabava daí vendo os produtos, indicando outras pessoas e tudo mais. Aí chegou um momento que já estava com muito movimento, eu não tinha como mais dar conta disso, até porque isso não é interessante, não dá lucro praticamente nenhum. E assim, não tem como eu estar atendendo um cliente de óculos e chegar gente para fazer recarga, ou tirar xerox e eu vou largar a pessoa ali para atender, né? Ou ter uma pessoa só exclusiva para isso, não compensa. Então, depois eu tirei. Então, foi só aquele chamariz, né, para começar. Na época também, né, eu fiz bastante parceria com os oftalmos da cidade, conversei, fiz visitas, né, expliquei das opções de lente que eu trabalhava, como que era a minha forma de trabalhar, e assim, fiz bastante amizade com eles, e eles me indicavam bem, né, muito bem. Então isso também me ajudou bastante. E aí, a loja foi crescendo e tudo mais, quando começou a questão do site também, que na época, né, ninguém falava de site nessa época, eu já fui lá e já fiz o site da ótica. Não era com venda online, é o site vitrine só, né, que a pessoa conseguia ver alguns produtos, conhecer a loja, mas eu já estava na internet. Então, o que que isso mostra? Você tem que estar antenado com o que está acontecendo naquele momento, vendo as novidades, vendo, né, o que o mercado está fazendo, o que está acontecendo, né? Porque você tem que sempre estar à frente. Então, na minha cidade, nenhuma ótica tinha site, né? Antes eu pesquisei também para ver, nenhuma ótica tinha site. Então, eu saí na frente quanto a isso. Fiz também já o cadastro da empresa no Google e já comecei a pedir para o pessoal fazer avaliação, né? E isso também deu muito resultado. Por quê? Até a avaliação, isso a gente mantém até hoje, ainda mais hoje, né? Que o pessoal procura tudo na internet. Então, até esses dias atrás foi bem legal, assim, a gente ficou bem feliz, porque a cliente falou: olha, eu precisei, né, ver o óculos, eu nunca usei óculos, eu não sei o que, que eu ia fazer, onde que eu ia procurar, estava bem perdida. E eu entrei no Google e pesquisei, né, as óticas na cidade. E aí apareceu, né, vocês por primeiro como melhor avaliação, apareceu algumas outras, e eu decidi ir nas 3 melhor avaliadas. E aqui eu encontrei um atendimento maravilhoso, né, vocês estão me ajudando, adorei os produtos, né? Então, assim, a gente ficou muito feliz, porque o Google, para você ter ali essa parte de avaliação, é de graça, né? Quando você tem várias avaliações boas, positivas, o pessoal comenta, você responde os comentários, o algoritmo também mostra melhor, te deixa no ranking, ele vai ranqueando, né? Te deixa lá por primeiro, mesmo sem você estar pagando, né? Então, na época ali, a gente sempre estava no topo. Hoje em dia, né, o pessoal investe mais, paga, né? Então, aí acaba ali ficando, se você não paga nada, tipo em segundo, por exemplo. Mas já é bom, né? Porque você está ali entre as melhores, né? Então, isso, gente, é de graça, né? Você pode fazer, só que exige ali de você, tua equipe sempre tá falando com os clientes, né? Tá divulgando para pedir para eles fazerem, né? Se você já tem ali uma carteira de clientes, você pode mandar mensagem falando, olha, gostaria que você avaliasse a gente, de repente dá para você combinar um brinde, né? Olha, fazendo avaliação, a gente dá um brinde. Então, tudo isso também ajuda muito, tá? Se você já tem a loja, né? Sei lá, já tem há um ano, você tem uma carteira de clientes. Então, você pode usar isso a seu favor para divulgar também as promoções. Só que assim, não dá para incomodar o cliente também, porque senão eles ficam bravos, ele vai te bloquear. Então, não é aquele negócio de ficar mandando mensagem no WhatsApp todo dia, né? Ninguém gosta disso, tá? Então, você pode, dependendo do teu sistema, né, dá para você selecionar lá por valor, por sexo, feminino, masculino, por idade. Então, você tem que bolar ali a promoção, aí você consegue ou mandar para todo mundo ou selecionar ali o que combina mais com a tua promoção para estar enviando.
Eh, isso dá muito certo, isso a gente faz, assim, até hoje, de mês passado, assim, foi maravilhoso o mês. A gente ultrapassou nossa meta, porque a gente fez esse trabalho, né, das mensagens e tudo mais, criamos a promoção, selecionamos alguns clientes, e aí o pessoal adorou a promoção e comprou mesmo, sabe. Então até clientes, assim, que: "Ah, ainda eu não tenho tempo esse mês de fazer consulta, só mês que vem", a gente: "Não, faz um Pix da metade do sinal, se quiser fazer do valor, né, total, aí depois você traz a receita, né, porque já eram nossos clientes, então a gente já tem uma base do que a pessoa usa, qual que era a dioptria mais ou menos, se for aumentar não aumenta tanto, então a gente já consegue negociar com a pessoa ali pelo WhatsApp mesmo. E aí um monte de gente fez isso, um monte de gente pagou antes de experimentar a armação, de ver tudo, a gente fez uma média, né, falou: "Ó, caso, né, passe do valor, aí depois você acerta a diferença". E aí, ou a pessoa deixou um sinal, né, falou: "Ah, vou te pagar aí uma porcentagem", e aí depois porque a gente já fez aquele pré-orçamento pelo WhatsApp, já mandou as fotos de armação, a pessoa já selecionou as que ela gostou, aí já ficou aquela média de preço, então tudo isso fica mais fácil. E hoje em dia, né, o pessoal está sem tempo também, então tem muita gente que gosta de decidir as coisas já ali pelo WhatsApp, e se precisar ir, só ir para resolver o que ficou faltando ali rapidinho e pronto, não ficar lá um tempão, né, para escolher. Então também tem essa opção que dá muito certo. E aí voltando ali na outra época, né, que depois que eu abri a loja, então, na época também eu fiz bastante divulgação, fiz em outdoor, eh, não deu tanto resultado, né, fiz no jornal da cidade. Então no jornal da cidade, o que que me dava mais resultado? Quando a gente fazia metade, né, da página falando, né, ou falando sobre a loja, ou orientando a pessoa. A gente fez algumas vezes, né, de orientações, até o pessoal tinha me chamado para ser colunista no jornal. Eu falei, ah, não tenho tempo para agora, né? Então eu acabei não aceitando. Mas assim, para falar sobre isso, né? Falar sobre doenças oculares, quais são as maiores dificuldades que a pessoa tem com óculos, então tudo envolvido com o assunto do óculos. Então, o que me deu mais resultado era quando eu fazia essa divulgação em meia página, né? Ou falando assim de algum tema desses, orientações, ou aniversário da loja, contando a história da loja e tudo mais. Tinha gente que ligava para elogiar a matéria. Nossa, sabe, gente, é muito gratificante isso. Porque quando você tem esse retorno do cliente, você vê que realmente está fazendo as coisas certo, né? Então, isso foi legal na época também. Hoje em dia, para mim, aqui na minha cidade, já não dá tanto retorno mais, né? Então, como eu falei, você tem que avaliar onde você está e analisar como que é o comportamento ali da tua cidade. Outra coisa que sempre deu muito certo, e que isso também eu mantenho até hoje, são parcerias. Parcerias. Parceria você não gasta nada, praticamente, né? Então você pode fazer uma parceria com alguma loja de roupa que tem na cidade, né? Tipo, que os clientes deles têm desconto na sua ótica. Você pode fazer, dependendo da empresa ali, a loja que tem bastante funcionário, você pode também criar para esses funcionários também fazendo óculos ali, estendendo para os familiares que eles vão ter um desconto diferenciado. Então, essas parcerias são maravilhosas, porque, como eu falei, você não gasta nada, é uma propaganda praticamente de graça, então aquela porcentagenzinha ali que você estipula de desconto, você pode estipular um brinde, alguma coisa assim, é como se você estivesse pagando a propaganda, mas, né, você não vai desembolsar antes, você vai desembolsar só a hora que a pessoa vir comprar, que super compensa, né. Parceria também, de agora, né, muitos influenciadores, então, às vezes a tua cidade, não tem ninguém, tipo, grande, mas não precisa ser ninguém grande, enorme, pode ser uma pessoa que você veja que sempre está na mídia, que o pessoal comenta, que o pessoal realmente acompanha essa pessoa, tá. Então, assim, não vá pela questão de números de seguidores, até porque a gente sabe que hoje em dia dá para comprar seguidor, né. Só que quando você entrar no perfil dessa pessoa, observe ali se tem comentários, se tem curtida, se tiver vídeo, mais ou menos quantas visualizações tem. Então, se a pessoa tem um número legal, é porque as pessoas gostam de acompanhar, né? Só que assim também, tem que ser um influenciador que condiz com o teu perfil, né? Então, é igual eu falei ali, eu trabalho com produtos mais acessíveis, né? Então você tem que analisar
um perfil de um influencer que traga esse tipo de assunto. Não adianta você falar produto acessível e esse influencer, sei lá, mostra só restaurante caro e viagens, né, para vários lugares, para fora do Brasil e tal, porque daí já é um outro público, né? Já é um público mais ali classe A e B. Então você sempre analisa isso, veja mais ou menos o perfil do influenciador se combina com o perfil dos seus clientes, tá? Sempre tem que estar batendo, porque senão vai acontecer isso que eu falei. Vai vir pessoas, por exemplo, vai vir uma pessoa que quer um óculos, uma marca X lá de R$ 700 e você trabalha com linhas de 200, de 100, né? Então não vai bater. Ou ao contrário, vai vir clientes que querem óculos de 100, R$ 50, né? E você trabalha com grife. Então, não vai dar certo, né? Então, isso é uma coisa também que você deve analisar, mas que também dá super certo. Você pode oferecer, você fazendo, eu te dou um óculos de sol, ou se a pessoa usa óculos de grau, eu te dou um óculos de grau, uma lente de contato. Então, você faz essa troca, uma permuta. Também maravilhoso, dá muito certo também. Então, esse é um trabalho que eu comecei a fazer há 1 ano e meio, 2 anos, né? E eu sempre estou fazendo, tem algumas pessoas que eu sempre faço, outras eu fiz alguns testes, deu resultado, outras não deu, né? Aí, como eu falei antes, a questão de inovar. Sempre você está inovando. O que tem no mercado que você pode fazer de diferente, ter de novo? E às vezes tem coisa, como eu falei, que não custa caro. Então, depois o que eu fiz? Aí eu já comecei a ter a minha marca própria de armação, então divulgar isso, né? Isso você tem um lucro maior e a pessoa acha interessante, nossa, que legal, vocês têm a própria marca, então isso ajudou muito. E aí, assim, quando começou a bombar mais as redes sociais, né? Então, surgiu o Facebook, a gente já fez o Facebook da Ótica. Surgiu o Instagram, já fez o Instagram da Ótica. Então, como eu falei, não deixa as coisas assim rolarem para depois você fazer. Começou alguma coisa, vai lá e já faz, já participa. Porque você tem que estar entre os primeiros, tem que estar. Não dá para se comparar. Ai, tá ótica, tá fazendo tal promoção, vou fazer também. Não. Tem que fazer algo diferente. Você não pode se comparar ao outro. É a pior coisa que tem é isso. Até porque quando você tem muita coisa igual ao outro, o cliente vai entrar naquela guerra de preço, porque, mas você faz as mesmas propagandas, você tem os mesmos produtos, então o que você tem de diferente? Né? Então é isso que a gente tem que pensar, a gente tem que ter coisas diferentes. Então a gente criou, né, ali as redes sociais e tal, só que assim, a gente fazia o que a gente achava que era certo. Ia postando ali foto de produto, promoção, mas não estava dando resultado. Aí eu fiz um curso específico, Instagram, redes sociais. Aí eu aprendi como montar o Instagram, as técnicas, né? O que falar, o que mostrar, o que é mais interessante, o que o pessoal gosta. Fiz pesquisas. Então, aí eu fui mudando, né? As redes sociais ali, que era só imagem de produto, né? Igual o pessoal fala panfletagem, fica toda hora postando propaganda. Porque assim, ó, a rede social, pensa em você. Por que você entra na rede social? Para se distrair, para dar risada, né? Para ver algo novo, uma curiosidade, aprender alguma coisa que você não sabe. Ninguém entra lá para ficar vendo propaganda. Então, por que você vai ficar postando propaganda toda hora, né? Então, isso é uma coisa que a gente já aprendeu, que não dava certo. E aí eu comecei a gravar mais vídeos, aparecer mais e tudo, e foi dando super certo. Outra coisa que vocês não podem se prender é essa questão que eu falei dos seguidores, tá? Então, tem muita gente, às vezes, que tem muito seguidor, mas não vende. Então, não importa se você tem poucos seguidores, entre aspas, né? Se são 100, 200 pessoas, imagine que são 100 pessoas que estão passando na frente da sua vitrine, por exemplo, porque a rede social é uma vitrine. Mas aí você tem que mudar o jeito de você falar com as pessoas, né? Como eu falei, você vai identificar quem você quer atingir, qual o público. E aí você tem que trazer informações, curiosidades, explicar coisas, mostrar ali tua loja, o que vocês estão fazendo. Se você está abrindo uma loja, já cria as redes sociais, já começa a filmar ali o processo, ou se você está reformando, né? O pessoal gosta muito disso.
a tua equipe, né, ver as pessoas que gostam disso e também eles podem fazer. Só que assim, gente, tem algumas questões legais quando você coloca ali funcionário para fazer vídeo e tudo mais, né, então tem que fazer um termo de uso de imagem, né, tudo certinho ali, para depois a pessoa não falar ali que estava sendo obrigada a fazer aquilo. Então, por mais que a pessoa fale que gosta, ela queira fazer aquilo, você tem que ter por escrito, tá? Então, uma coisa que eu sempre tive dentro de mim é fazer tudo dentro da lei, porque depois você não tem dor de cabeça. Então, eu já tenho a loja de 16 anos, né? Graças a Deus, nunca tive processo, nunca tive nada, que todo mundo que trabalhou comigo sabia que eu estava fazendo tudo certinho, tudo que ia fazer, né, dessas coisas a pessoa assinava ali o termo que ela queria fazer, que ela, né, autorizava, mostrar a imagem dela e tudo mais. E se você não quer fazer isso, aí tem que ser você, né, você vai ter que aparecer. Muita gente fica, né, com a questão da vergonha e tudo mais. Mas assim, tudo é um começo, né? Depois que você começa a fazer, você vai melhorando e não se compare com os outros, porque cada um é único, né? Você tem o seu jeito, né? E assim, as pessoas vão gostar disso, né? Então não precisa se preocupar, mas tal pessoa fala melhor que eu. Não tem problema, seja você. Essa é uma opção, né? Então, começar a fazer os vídeos nesse sentido, mais informativo, mostrando as coisas, o porquê, o benefício, quais os produtos que você trabalha, qual que é a qualidade, porque qual que é a intenção maior? Ter aquele cliente sempre te acompanhando, a hora que ele precisar do óculos, a hora que alguém de casa precisar, ele vai procurar você, porque você vai estar na mente dele, tá? Ele não vai lembrar de você, porque eu vi lá que está com uma promoção de tal, né? Ele não, olha, aquela ótica que eu sigo, eles sempre estão mostrando, sempre estão ensinando coisas e tal. Vamos lá ver como é que é, os valores, os modelos, sabe? É uma divulgação permanente, que é uma coisa que realmente tem que ser feito. Assim, se você não conseguir fazer todos os dias, selecione os dias que você pode, pelo menos os 3 dias na semana. Também não precisa ser um monte de coisa, né? Mas assim, você tem que ter postagens frequentes, porque senão a rede social entende que você nunca posta nada, e daí de vez em quando você posta, então ele acaba não distribuindo, acaba não mostrando para as pessoas. Aí depois veio a questão de fazer os patrocínios, só que assim, gente, tem uma forma certa de você impulsionar. Não é só clicar naquele botãozinho lá. Aquilo lá, ó, a pior enganação, não dá resultado, né? Então, você tem que ter ali uma pessoa que saiba como impulsionar da forma certa para trazer os resultados certos, saber quem você quer atingir, com quais as pessoas que você vai querer falar. Então, isso é outro ponto bem importante que tem que ter esse acompanhamento. Deixa eu ver aqui, se posicionar nas redes sociais também, né? Como eu falei, você falando quem é teu público, você vai seguir aquela linha de linguagem, de raciocínio, de produtos. São pessoas mais jovens, são pessoas mais velhas. Meu foco é em criança, não sei. Daí você vai direcionar. Eu anotei algumas coisas aqui, treinamento de equipe eu já falei, o produto personalizado também, que eu falei ali para vocês, que é muito importante, tá? Além de você ter uma lucratividade maior, você cria, né, aquela questão de você ser diferente, ser único, porque não vai ter a comparação, se o cliente for na ótica do lado, não vai ter aquela marca. Então, isso é legal para você se diferenciar também. Hoje em dia tem as lentes também, que você pode ter lentes próprias, isso é maravilhoso também, com a sua marca, com o seu nome, então isso também já sai aí desse campo de comparação. As campanhas de urgência, né, de benefícios, que daí quando você já está fazendo essas divulgações, tráfego pago e tudo mais, né, e aí você cria uma determinada promoção para você realmente focar num produto ou numa lente, aonde essa promoção vai ser impulsionada e você vai conseguir realmente trazer mais resultado, trazer as pessoas certas que você realmente deseja, clientes em potenciais. Então, essa dica também é bem importante. Outra coisa também que traz muito resultado, pós-venda. Você tem que, né, ter o cadastro dos clientes e depois que ele comprar, você vai fazer o pós-venda. Então, ali depois de uma semana, 15 dias. Então, se você está começando agora, uma ótica pequena, telefona. Tem gente que atende, tem gente que não atende, daí manda um WhatsApp,
né? Olá, né? Coloca o nome da pessoa. Gostaria de saber como é que está seu óculos, está precisando de ajuste, né? O que você achou da lente, do nosso atendimento? Então, cria aquele relacionamento com o cliente. No dia do aniversário dele, é legal receber uma mensagem de feliz aniversário. Uma coisa também que era assim muito legal. Antes, né, como eram menos clientes, eu mesma ligava para todos eles, né? E aí nos aniversários. Hoje em dia a gente tem um sistema que faz isso porque a gente não dá conta, porque é muita gente. Então a pessoa falava assim: "Olha, ninguém lembrou do meu aniversário, só vocês me deram parabéns". Nossa, uma vez uma senhorinha chegou a chorar, coitada. Então a gente ficava assim: "Meu Deus do céu, como isso é importante", tá? E assim, ó, se você ligar ou mandar uma mensagem, é de feliz aniversário. Não fiquem mandando promoção junto. O máximo que você pode fazer, que é o que a gente faz também, no mês do seu aniversário, você tem um desconto, ou no mês do aniversário você vem aqui buscar um brinde, algo assim. Mas não, feliz aniversário, tal, uma frase e daí já promoção, tá? Porque daí a pessoa vai ver que você está com interesse mesmo só de vender, que você não está preocupado com ela. Então é bem importante isso também. Você criar esse relacionamento, você ser lembrado. Uma outra coisa também que eu fiquei muito feliz, assim, estava tendo um evento do Sebrae aqui na cidade, e foi num auditório aqui da prefeitura, que é enorme, e tinha muita gente lá no dia, eu estava também, e eram sobre vendas, né, sobre essa questão mesmo de como trazer clientes, como fidelizar e tal. E aí o palestrante perguntou, né, quem aqui tem algo para falar, assim, de alguma coisa que achou legal, alguma experiência que teve? Aí uma mulher levantou e falou: eu queria falar. Daí ela falou assim: eu queria falar aqui da Ótica Vitória Régia da cidade, que eles sempre me mandam um feliz aniversário, eles sempre perguntam como é que eu tô, e isso para mim é muito gratificante, lá, lá, lá", sabe? Nossa, falou um monte de coisa e nem sabia que eu estava ali, nem sabia quem eu era, né? Aí, nossa, aquilo assim, ficou uma alegria tão grande dentro de mim, porque as pessoas brincam comigo, né, os meus amigos, meu marido: você fica mais feliz quando alguém elogia do que quando paga, né, vamos dizer, né". Eu falei assim: "Porque não é o dinheiro, é a questão realmente de você ver que o que você está fazendo está beneficiando aquela pessoa, que ela está feliz, que ela está satisfeita, que ela está enxergando melhor". Gente, isso não tem preço, né, e por isso que dá certo. As pessoas que só se preocupam com dinheiro, não vai para frente, né? Então essa mentalidade também, né? O pessoal tem que mudar. Você tem que ver qual que é o teu propósito ali, o que que você quer fazer por essas pessoas, né? E a gente praticamente devolve a visão, né? Porque ainda mais esses grau alto. Se a pessoa está sem óculos, ela não enxerga nada. Então, se você colocou o óculos ali no rosto dela e ela está enxergando, você devolveu a visão a ela, você ajudou ela nesse processo. Então, é muito gratificante. E ainda, né, que 80% da nossa comunicação é pelos olhos, né? Então, faz muita diferença isso no dia a dia, assim. Então, nossa, nesse dia eu fiquei, assim, muito feliz, né? Ela falou ali, sei lá, acho que tinha mais de 300 pessoas no local. E assim, ó, foi uma propaganda gratuita, né? Isso também que você tem que pensar. Coisas que você faz e que seus clientes gostam, que você fideliza eles, eles são vendedores, vamos dizer assim, né? Sem você pagar nada, porque eles vão distribuir essa informação, eles vão te elogiar, eles vão te indicar. Então, isso é maravilhoso, tá? Aí, ano passado, eu fiquei pensando, o que, que dá para a gente fazer de diferente, né? O que, que eu posso fazer de diferente? Aí, eu sempre, né, como eu falei, você tem que sempre estar antenado. Participei de um evento do Sebrae, que estava falando sobre inovações e tudo mais, e eles trouxeram muito a questão, assim, de alimentos, né, que o pessoal está indo muito para essa linha do vegano, né, e tal. E, assim, não só a parte de comida, mas muitas marcas, né, tem marcas de roupa, de sapato, que já estão nessa tendência de sustentável, né, então e aí outra coisa que também eles colocaram muito é a questão dos pet, né, muita gente hoje tem pet, tem gente que também não tem filho, tem o pet, trata, né, como se realmente fosse um filho, e a gente sabe, né, o animalzinho da gente faz parte da nossa família. Aí o que que eu fiz numa das lojas que é mais espaçosa, né, eu fiz um espaço pet, então aí a gente divulgou, a gente fez parcerias aqui na cidade com, tem um pet shopping grandes, né, e tem também, como que fala? Creche. Tem creche também, que o pessoal deixa lá, né, os bichinhos.
Então, eu fiz essa parceria, aí eles divulgaram para os clientes deles têm desconto na loja, chamei uma cliente com o pet dela para a gente fazer um vídeo, fazer fotos, foi super legal. Então, é um diferencial e praticamente assim, não me custou nada, né? Porque eu comprei algumas coisinhas ali, né, para colocar, aquele tapetinho que imita grama, o potinho para a gente pôr água, uns enfeites, né, uma plaquinha ali. Nossa, sei lá, 100, R$ 200 no máximo. Então, uma coisa bem simples, só que trouxe um bom resultado devido a essa parceria também que eu falei antes para vocês, que a parceria também é uma coisa maravilhosa, porque o cliente dele pode ser seu cliente e o seu pode ser dele. Então, essa troca legal é muito importante. Aí, outro lançamento também que a gente fez um evento, que agora tem um equipamento de realidade virtual, né? Não sei na sua cidade se tem ou não, mas assim, eles também selecionam lojas, isso que é bom também, não vendem para todo mundo, porque senão não teria lógica ser diferente. Então a gente tem o equipamento de realidade virtual, ele mapeia como que os olhos da pessoa se movimentam para desenvolver essa lente para esse cliente. Então é outro diferencial que a gente tem. A gente fez essa divulgação, foi bem bacana. Antes disso também, a gente adquiriu um aparelho de medidas personalizadas da Zeiss, então a nossa loja também era diferenciada porque só a gente na cidade tinha aquele equipamento, a gente fez parceria também com o fornecedor, eles davam lentes, né, para abater o valor da parcela do aparelho. Então, é o que eu falo, parceria, gente, em geral, assim, com o fornecedor, né, com conhecidos, com pessoas da sua cidade, outras lojas, né, dá super certo, tá? E também você ir atrás, né? Como eu falei, às vezes você tem ali uma empresa, algo grande, você pode fazer essa parceria, que os funcionários têm benefícios comprando com você, né? Fazer um evento lá, divulgar, fazer a cuidade visual. Então, assim, essa questão de você também estar indo em pessoas da sua cidade, empresas, lojas, indústrias, é muito importante também, dá super certo. Só que, como eu falei, cada um tem que testar várias coisas para ver o que para ela funciona mais. Porque, como eu falei, a região muda, o público muda, né, o estilo de vida muda. Então, todo mundo está fazendo isso, eu também vou fazer. Mas pode ser que para mim não dê resultado, né? Então, agora eu trouxe assim, tantas dicas, tantas ideias, tantas opções, porque você pode já pensar o que você já fez, o que você não fez, né? E começar a colocar isso em prática ali no seu dia a dia. E aí, medir, isso é importante também. Você tem que ter um controle para você medir para ver se isso está dando resultado ou não está dando resultado. Porque às vezes você fica ali batendo na mesma tecla, achando que está dando certo e não está, né? Então você tem que ter como medir, como controlar isso para saber se as pessoas estão vindo, se não estão vindo, se deu resultado, se não deu resultado, para você ou manter aquela estratégia ou trocar. Depois, né, que a questão, né, dos oftalmos já começou a não ser tanto, né? A gente sabe que muitos, né, têm suas lojas próprias, enfim, né? Aí a gente falou, não, precisamos também mudar isso, né? Então, também a gente tem a parceria com a clínica, né, que está do lado da nossa loja, e aí também tem as consultas ali dos pacientes, que são feitas ali, aí sempre tem uma pessoa nossa ali na frente, abordando, falando para ir lá fazer o orçamento. Eu também não gosto daquele trabalho de abordagem na rua, que você obriga as pessoas a irem lá, ou a pessoa inventa um monte de mentira para o cliente ir até você. Esse tipo de abordagem eu não gosto, não concordo e não faço. A questão só da abordagem na frente da clínica é, olha, nossa loja aqui do lado, vamos lá, vamos fazer orçamento, vamos conhecer a loja. A maioria vai. Um ou outro que, tô com pressa e tal, mas se acontecer isso, posso pegar seu WhatsApp, depois a gente pode fazer orçamento pelo WhatsApp? A maioria também dá o telefone. Então, é mais essa forma ali. Se a pessoa falar, não quero, não quero dar o telefone, não, tudo bem. Ninguém vai ficar, assim, sabe, obrigando a pessoa a ir. Mas também é uma coisa bem importante, você estar com o seu ponto próximo a algum consultório, né, alguma clínica, que pessoas que precisam de óculos estão por ali, né? Isso realmente, assim, é uma coisa que você tem que analisar quando você for abrir, caso você não tenha loja ainda, é muito importante analisar bem o ponto antes. Então, a gente tem que pensar em várias coisas, não só nisso, em várias outras coisas antes de realmente escolher o ponto. Então, no início, né, eu também não entendia muito disso, né? Imagine
comecei super nova, tinha 20 anos. Então, assim, o ponto que eu escolhi na época, hoje talvez eu não escolheria, se fosse naquela época. Só que, né, eu criei uma clientela muito grande. Então, esse ponto, assim, me dá um resultado muito bom. Mas é só por essa questão que eu falei antes, porque é uma galeria, então tem um recuo ali e a pessoa não passa na frente da minha vitrine, ela tem que realmente andar até a minha vitrine para poder olhar. Mas assim, tem um fluxo bem grande na galeria, tem várias lojas, várias coisas, então a circulação de pessoas dentro é grande, então também é bom. Mas assim, é tudo como eu falei, a gente tem que tentar estratégias, mas outras coisas sempre a gente tem que avaliar antes de abrir. A outra loja, daí eu já abri, já avaliei outras coisas e tudo mais, já pensei melhor, já vi, né, a questão de tamanho, o que eu ia fazer, o que eu não ia fazer. Então, tudo isso a gente vai ali pensando melhor quando você já vai tendo uma experiência ou você tem alguém, tem um mentor, tem alguém que realmente possa te aconselhar, possa dar exemplos, possa dar dicas, né, que hoje em dia tem, né? Então é mais fácil também. Como eu falei, quando eu abri, quase a internet ainda não tinha, né? Era uma coisa que estava em evolução. Então hoje a internet ajuda muito a gente em várias questões, até isso que você está fazendo hoje, né? Assistindo a live, vendo essas dicas, vendo o que deu certo para mim, vendo o que de repente pode dar certo para você adaptar, né, na sua cidade, na sua ótica. Então, nossa, isso assim é um conteúdo muito rico, é ouro, né? Porque eu não tive nada disso na época, era o que eu corri atrás, fiz vários cursos, vários treinamentos pelo Sebrae, isso me ajudou muito, né? Fiz o Empreitec, né? Que muita gente que conhece sabe que é um curso assim bem selecionado, não é qualquer um que faz, é bem puxado, mas eu fiz, foi muito bom. E fora outros nessa área, porque a gente não estuda só a ótica, estuda tudo, né? A gestão, controles, marketing. Nossa, é muita coisa que envolve uma empresa, né? Não sabe, não vale, não é simplesmente saber vender óculos. Tem que entender de todas essas outras estratégias, porque se alguma dessas coisas não está rodando bem, o resultado teu também não vai ser bom, tá? Então a gente tem que pensar em tudo isso. Então, hoje seria essas dicas que eu quero te dar. Continue me acompanhando, eu sempre estou trazendo assim muitas novidades, muitas dicas. Né? Agradeço, né, todos que estiveram aqui e as pessoas que também vão ver gravado depois. Agradeço também por estar tirando esse tempinho aí para me escutar. Então, foi um prazer falar com vocês hoje e semana que vem tem mais live.